Bem-vindos ao Reino de Clio. Este é o documentário Sergipe na mira de Hitler. Na noite de 15 para 16 de agosto de 1942, o litoral de Sergipe foi palco do ataque de um submarino alemão a 3 embarcações de passageiros brasileiras. O submarino em questão era o U-507, sob comando do capitão de corveta Harro Israhet, que fora designado para patrulhar as águas internacionais entre o Brasil e a África e que depois recebeu ordens para se aproximar da costa brasileira e realizar ataques. O U-507 vinha sob as ordens do almirante Heder, o comandante da Marinha de Guerra alemã, e do almirante Karl Dönitz, comandante da frota de submarinos do Terceiro Reich. A partir de agora, o Reino de Clio vai contar para você como foi essa história. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939 e desde então a Alemanha de Hitler mantinha submarinos no Oceano Atlântico, tentando impedir ou dificultar o envio de armas, alimentos e tudo que as nações de fora da Europa, em especial os Estados Unidos, pudessem exportar para os inimigos dos nazistas. Era o contexto da Batalha do Atlântico, na qual os submarinos alemães andavam em grupos chamados de alcateias e atacavam os comboios de suprimentos que cruzavam o oceano rumo à Inglaterra, África e União Soviética. E o Brasil também participou dessas exportações, de modo que nossos navios se tornaram alvo dos submarinos alemães. Apesar da neutralidade do país na guerra, várias das nossas embarcações foram atacadas. Depois de vários ataques, em janeiro de 1942, nosso país rompeu relações diplomáticas com a Alemanha, Itália e Japão, o chamado Eixo, mas não estava em guerra contra eles. A situação só veio a se complicar mesmo a partir de maio de 1942, quando os navios Comandante Lira e Gonçalves Dias foram atacados por submarinos do Eixo e a nossa aeronáutica retaliou contra-atacando. A resposta que foi planejada pela Alemanha e que chegou a ser autorizada por Hitler seria um ataque que praticamente eliminaria a capacidade de exportação do Brasil por longo tempo. O plano inicial dos nazistas, proposto pelo comandante da Marinha, almirante Heder, previa ataques maciços contra os portos de Santos, Rio de Janeiro, Bahia e Recife, e depois o isolamento destes com minas subaquáticas. Seria a maior catástrofe nacional da história. Quem trabalhou para que tal tragédia não se tornasse realidade foi o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Joachim von Ribbentrop, pois ele temia que este ataque levasse outros países do continente a declarar guerra à Alemanha. Assim, ao invés de 10 submarinos, Dönitz enviou apenas o U-507, que foi designado para patrulhar o Atlântico entre a África e a América do Sul. Ele partiu da base de Lorient, na França ocupada, em 4 de julho de 1942, e por mais de 30 dias não encontrou nenhum alvo na área que deveria patrulhar, de modo que pediu autorização
para se aproximar mais da costa do Brasil. A ordem foi dada pelo almirante Dönitz em 7 de agosto e o U-507 rumou para a costa brasileira, onde, no dia 15, avistou o Bependi, depois o Araraquara e, em seguida, o Aníbal Benévolo. Todos esses navios de passageiros que singravam a costa de Sergipe. Agora, vamos visitar o local da tragédia e saber como foi esse encontro. Nós estamos na Praia dos Náufragos, em Aracaju, aonde vieram parar muitos corpos das vítimas do Baependi, do Aníbal Benévolo e do Araraquara. Aqui na praia também foi o primeiro sepultamento de muitos desses corpos, como nós vamos ver depois, mostrando para vocês o cemitério dos náufragos. E nós fizemos um desafio, e uma amiga nossa, Carla Oliveira, aceitou pesquisar e contar para a gente como foi esse episódio, como foi o dia seguinte e os dias posteriores ao 15 e 16 de agosto de 1942. Nós estamos com a nossa amiga Carla Oliveira aqui. Carla, conta pra gente o que aconteceu da noite de 15 para 16 de agosto de 1942 aqui na costa de Sergipe. Como você mesmo falou, Marcelo, 3 embarcações de passageiros, elas foram atacadas no litoral de Aracaju, no litoral de Sergipe. Elas eram todas registradas, devidamente registradas, como era norma durante a Segunda Guerra Mundial, de embarcações de países neutros, como era o caso do Brasil naquele momento. Então, Carla, nós já sabemos que o submarino U-507, comandado pelo capitão de corveta Harold Saad, estava patrulhando o litoral Oceano Atlântico do Brasil. Ele tinha autorização de Hitler, do comandante da Marinha, do comandante dos submarinos alemães, e em dado momento ele recebeu autorização para atacar navios brasileiros. Apesar de que o nosso país ainda não estava em guerra com a Alemanha, mas passara a ser visto como nação inimiga pelo Terceiro Reich. Então, cara, como é que se deu esse ataque? Bem, Marcelo, segundo relatos, o submarino alemão ele avistou o Bependi no final da tarde do dia 15 e passou a segui-lo. O primeiro torpedo ele vai ser disparado às 19 horas no horário aqui do Brasil e 0 hora e 12 minutos no horário alemão. Quando o primeiro torpedo atinge o navio Bependi, o caos é instalado. Segundo o relato do capitão Lauro Moutinho dos Reis, houve um violento estrondo. O navio balançou violentamente, vidraças quebradas, a madeira rangindo, estalando, quebrando e voando em estilhaços mortais. Com a brusca interrupção e mudança de rumo do navio, as pessoas caíram no chão e logo a embarcação começou a fazer água. Certamente as pessoas devem ter pensado sobre o que teria acontecido. Os mais experientes, porém, já sabiam que o navio havia sido torpedeado. Logo começa, então, a busca por reunir os familiares e conseguir coletes e botes salva-vidas. O pedido de socorro do Bependi foi quase simultâneo ao início da adernagem, da inclinação para o lado pela invasão da água. Mas, no momento em que a busca pela salvação estava ainda no início, um segundo torpedo atingiu o Bependi. Uma covardia impressionante por parte do comandante alemão, pois o navio afundaria com o primeiro ataque. O segundo ataque apenas acelerou o afundamento e impediu que a maioria das pessoas se salvassem, e o Bependi não era um navio de guerra. A partir do segundo ataque, instalou-se um salve-se quem puder, e os poucos sobreviventes que conseguiram embarcar em um bote, as chamadas baleeiras, ou agarraram-se a alguns destroços, puderam presenciar o rápido afundamento do navio. Creio que vale mencionar ainda o relato de Milton Fernandes da Silva, primeiro piloto do navio Araraquara,
que também nos conta de um segundo torpedo atingindo o navio logo após o primeiro. O relato dele é muito impressionante, pois revela que pulou ao mar quando o Araraquara já estava completamente de lado, que foi sugado pelo navio quando este afundou, mas que conseguiu voltar à superfície. Ele escapou da morte agarrado a um destroço, junto com outros 3 companheiros, mas que 2 deles enlouqueceram e se atiraram ao mar, desaparecendo em seguida. Os 2 sobreviventes só chegaram às praias de Estância no dia 17 de agosto. Em Estância, eles foram socorridos em uma fazenda, alimentados e enviados para São Cristóvão, onde o prefeito os recebeu, levando-os depois à presença do interventor federal Augusto Mainar, que governava o estado de Sergipe. A esta altura, muitos destroços de corpos já se acumulavam nas praias de Sergipe, desde Estância até a Barra dos Coqueiros, e a reação popular começava. Os sergipanos ficaram sabendo do afundamento dos navios porque o Aníbal Benévolo saíra de Salvador em direção a Aracaju, mas obviamente não havia chegado a seu destino. Os relatos dão conta de que o interventor Augusto Mainá foi avisado disso e enviou Walter Batista, coordenador do grupo de aviadores amadores que vistoriava o litoral sergipano em direção à região sul, para verificar o motivo do atraso. Walter foi na companhia do médico e amigo Dr. Lorival Bonfim, e o que eles viram foi desolador. Só na primeira viagem avistaram os destroços e mais de 50 corpos. Avistaram ainda pessoas saindo da água seminuas e feridas. Ao pousar o avião na praia, puderam prestar os primeiros socorros. Aos poucos, o atendimento aos feridos foi organizado e eles eram enviados ao Hospital Amparo de Maria, em Estância. O envio das notícias a Aracaju fez com que a polícia e os legistas viessem. Eles começaram o trabalho de recolher e examinar os corpos que se encontravam em diversas praias, desde Estância até aqui. A situação foi informada ao presidente Getúlio Vargas e a pressão popular foi tamanha que o Brasil teve que descer do muro, digamos assim, e em 22 de agosto o país declarou guerra à Alemanha e à Itália. Nós estamos na frente do que restou do cemitério dos náufragos original. Esta é a rodovia José Sarney e a área do cemitério avançava aqui pela frente. Os corpos das vítimas do submarino alemão foram enterrados aqui na beira da praia mesmo. Só que no início dos anos 70, quando foi construída a rodovia, essa área onde ficavam os corpos era justamente onde passava o traçado da rodovia. Por isso, segundo consta, eles foram retirados daqui e levados para um outro local, para um cemitério exclusivo que foi construído para recebê-los. E é para lá que a gente vai agora. O novo local é este aqui, no bairro Mosqueiro, em Aracaju, já próximo da divisa com a cidade de Itaporanga. Vamos entrar e conhecer o cemitério dos náufragos, que foi inaugurado em 1972. Os restos mortais foram trazidos de lá da beira da praia para este local construído especialmente para receber as vítimas do Bependi, do Araraquara e do Aníbal Benévolo.
estar aqui neste local de descanso dessas vítimas da guerra nos faz pensar no sofrimento pelo qual passaram, que os levou à morte, por conta de uma retaliação, por conta de ordens dadas e cumpridas por pessoas que estavam a milhares e milhares de quilômetros de distância. Mas a história nos mostra, e nós, se tivéssemos a oportunidade, diríamos aos que aqui descansam, que aqueles que levaram a cabo essa atitude tão covarde, seja pela ordem, seja pelo cumprimento dessa ordem, já tiveram o seu pagamento. E a nós só nos resta prestar esta homenagem às vítimas do nazismo no Brasil. O Reino de Clio agradece a sua atenção. Os tripulantes do U-507 não sobreviveram nem um ano àquele ataque de 1942. Pereceram em 13 de janeiro de 1943, quando o submarino foi afundado por cargas de profundidade lançadas por um avião Catalina. Naquele mesmo ano, o almirante Haddad perdeu seu posto no comando da Marinha. Ele foi condenado à prisão perpétua no tribunal de Nuremberg. O almirante Dönitz, que perdeu os 2 filhos em combate, recebeu a menor pena, mas coube a ele a ingrata tarefa de assinar a rendição incondicional da Alemanha nazista aos aliados.